paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor para estar deixando a palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, para quem não sabe, para entender melhor, essa passagem está se referindo à mensagem à igreja de Esmirna, a carta direcionada à igreja de Esmirna. Se a gente voltar no livro de Apocalipse, capítulo 1, o Senhor vai estar dando uma ordem a João para ele estar escrevendo tudo que ele vê em um livro e entregar às igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tudo que ele visse é para ele escrever em um livro e entregar às igrejas, uma carta. E aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui o Senhor, ele está se identificando como o único e verdadeiro Deus, o Senhor de todas as coisas. Aqui no final do versículo 17 do capítulo 1 vai estar dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui o Senhor está se identificando como o último e o primeiro, ou seja, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ou seja, ele é o único e verdadeiro Senhor. Não existe outro Deus, embora outras pessoas, existem pessoas que estão querendo colocar outro Deus acima do nosso Deus, mas não existe outro Deus. O Deus que criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, é o verdadeiro Senhor, é o único Senhor. Não existe outro Deus, não existe Deus antes e nem depois do nosso Deus. Ele é o único e verdadeiro Senhor. Amém? E da mesma forma ele vai estar se apresentando à igreja de Esmirna, Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Aqui ele está se identificando como um único e verdadeiro Senhor que foi morto e reviveu. Ele morreu, ele foi morto, foi crucificado, mas ressurgiu, ele reviveu, ele ressuscitou. Aqui ele está trazendo uma mensagem de conforto, de fé e esperança à igreja de Esmirna, que era uma igreja que sofria tribulações, perseguições por causa do seu poder aquisitivo, por causa da sua posição econômica, da sua condição econômica que era baixa e por causa de sua fé. Aqui o Senhor, ele conhece as obras da igreja, a tribulação da igreja, a pobreza da igreja, a pobreza material da igreja, porque embora a igreja não tinha, as pessoas da igreja não tinha fazenda, não tinha ouro, não tinha propriedade, não tinha riqueza, não tinha um poder aquisitivo maior do que os outros, mas a igreja possuía fé, a igreja possuía obediência, eles eram obedientes a Deus, eles eram tementes a Deus. Embora a igreja não tinha um poder econômico grande, um poder aquisitivo maior do que os outros, a igreja tinha fé e obediência no Senhor. Eles obedeciam ao Senhor. E o Senhor, ele reconhecia a riqueza espiritual daquele povo, daquela igreja. O Senhor não levava em consideração a pobreza material da igreja, porque existe coisa muito mais valiosa, do que o dinheiro, do que fazendas, propriedades. Eu não estou dizendo aqui que é errado ter dinheiro, propriedades, bens materiais, mas existe uma coisa errada, que se chama a vaidade, que muitas pessoas, querem dinheiro, querem riquezas materiais, mas não querem Deus nas suas vidas.
porque obedeceu o Senhor, não tem o Senhor na sua vida. Então, é melhor não ter bens materiais, riquezas, dinheiro, se não querer Deus na sua vida, né? Se não aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador de sua vida, porque isso não vale de nada. Ter dinheiro, ter riqueza, ter um grande poder material, mas não ter o Senhor em sua vida e não ter o seu nome escrito no livro da vida, que é triste. Então aqui, o Senhor reconhece as obras da igreja, a tribulação da igreja, que a igreja era perseguida por causa de sua fé e por causa de sua pobreza material, mas o Senhor reconhecia que a igreja era rica espiritualmente, porque a igreja tinha unção, a igreja tinha o Senhor em sua vida, né? Aquelas pessoas tinham o Senhor em suas vidas, e aqui o Senhor reconhece também a blasfêmias de algumas pessoas que se diziam judeus, mas não eram. Pessoas que se diziam judeus cristãos, mas perseguiam a igreja. E o Senhor apresenta essas pessoas, identifica essas pessoas como sinagogas de Satanás, né? Porque elas diziam coisas que elas não eram, mentiam. E o Senhor, ele diz para a igreja não temer, para eles perseverar. Porque o diabo iria lançar alguns nas prisões para ser testados. E o Senhor diz, não temas, mas persevere. Hoje, em quantos lugares a gente vê que existem tantos lugares, né, que tem gente morrendo já sendo preso por causa do amor ao Evangelho, da palavra do Senhor. E João, aqui no capítulo 1 de João, o apóstolo João, ele estava no exílio, na ilha de Patmos, por amor à palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho do Senhor. E o Senhor diz à igreja, persevere, não temas, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então persevere. Está passando pela fome, persevere. Está passando por momentos difíceis, persevere. Está passando pela angústia, persevere. Está passando pela tribulação, persevere. Está passando pela calúnia, pessoas estão te caluniando, estão te difamando, estão tentando destruir a sua vida, persevere. Persevere na presença do Senhor. Isso não é em vão. O Senhor, ele está garantindo aqui na palavra, ele afirma na palavra que não é em vão. A perseverança de um cristão na sua presença, na obediência à sua palavra e sua doutrina não é em vão. Porque se perseverar, se for fiel até a morte, ele dará o coroa da vida. Pode passar pela morte física, mas se for fiel até o fim, irá morar com o Senhor, irá ser salvo, irá receber a coroa da vida, da justiça, que é a salvação. E aqui a palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que estar atentos à voz do Espírito, né? O que a palavra do Senhor, o que o Espírito tenta nos alertar. Tantas pessoas aí que ouvem a palavra, né, de doutrina, a palavra santa do Senhor, muitos estão tentando distorcer, muitos até estão dando palma, né, estão aplaudindo, batendo palma para essas pessoas que estão distorcendo o Evangelho e a palavra do Senhor. Mas os que têm chamado, continue perseverando na doutrina, na sã doutrina do Senhor, na palavra do Senhor. Persevere e ouça com atenção o que o Espírito está dizendo a nós, o que a palavra está nos alertando. Amém? E que nós possamos perseverar até o fim, nós seremos salvos. O Senhor nos dará a coroa da justiça, a salvação. E ao que vencer, não sofrerá, não receberá o dano da segunda morte. É triste, pessoas, né, que irão se separar do Senhor, ou seja, a segunda morte é a separação entre o homem e Deus, é a morte espiritual da alma, o inferno. Existe céu e inferno. Quem escolhe o caminho, o destino da viagem, se ir para o céu ou para o inferno, é nós.
Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que obedecer ao Senhor, obedecer à doutrina, abandonar o pecado, abandonar a vaidade, andar em santidade. Agora, se a pessoa quiser ir para o inferno, mesmo que muitos, tem gente que diz que quer ir para o céu, mas estão andando em caminhos tortuosos, estão pecando, estão andando na vaidade, na sensualidade, no pecado, não querem abandonar os seus erros, não querem abandonar os seus pecados e viver em santidade, mesmo que quer ir para o céu, mas se não abandonar o pecado, não irá para o céu, não irá ser salvo. E isso não é eu que estou dizendo, é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então, que estejamos firmes, que a gente possa estar firmes na presença do Senhor, no Evangelho, no verdadeiro Evangelho do Senhor, se apegar à palavra, se apegar à santa doutrina, e que possamos ser fiel e perseverante até o fim da nossa vida, ou até o arrebatamento da igreja, porque se nós formos fiéis, a palavra garante, a palavra afirma, o Senhor afirma que Ele nos dará a coroa da justiça. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.